do chá. Você chegou e a casa encheu-se de fragrância. Aceita uma xícara? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, felizes, saudáveis, tenham tido aí ótimos dias de muitos aprendizados e muitas bênçãos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá das 5 e para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Giovana, sentam-se em casa, fiquem à vontade e se por um acaso você chegou aqui, caiu de paraquedas, sentir que as energias ressoam, sentiu o chamado para ficar, convido a se inscrever para fazer parte do nosso Jardim Encantado, também não esqueçam de deixar o like, é muito importante, ajuda o canal a crescer, prosperar, chegar a mais pessoas que estiverem precisando receber as energias aqui trazidas. Também deixem os seus comentários, suas sugestões, compartilhem com seus amigos, familiares e com quem vocês sentirem no coração. Estamos aqui em mais uma oração de domingo e mais um encontro de oração. E para o dia de hoje, quem eu senti de convidar para tomar chá conosco é Santo Antônio. Popularmente aí conhecido como Santo Casamenteiro, né? Muitas pessoas fazem simpatia para ele nesse sentido, mas ele também trabalha muitas outras energias, não somente a romântica. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho da história dele hoje para vocês conhecerem ele um pouco melhor e algumas orações para nos conectarmos com essas outras facetas dele também, para seguirmos aí com uma ótima semana, mais conectada, mais elevada e também na companhia de Santo Antônio, que é um santo que eu admiro bastante e gosto de trabalhar a energia da proteção com ele. Eu me sinto bastante protegida quando eu faço a sua oração de proteção. O que estaremos fazendo aqui hoje também, então fiquem tranquilos. Antes de darmos início ao nosso momento de oração, conexão e meditação com Santo Antônio, eu gostaria de trazer a sua história para trazer um maior contexto e também um propósito para a conexão que faremos aqui com ele. Eu gosto sempre de trazer a história das entidades que nos conectamos aqui, porque eu sinto que além de trazer um maior contexto, também traz uma maior conexão e dá sentido do porquê estamos aqui orando para essa entidade. E também traz muita inspiração, porque eu sou adepta à visão de que se eles conseguiram, a gente também consegue. Porque geralmente essas entidades que já foram humanas um dia, elas vêm aqui para nos ensinar muito, para nos inspirar, para nos mostrar que há um outro caminho, que é possível seguirmos o caminho do amor e ainda assim sermos prósperos. Na verdade, na minha opinião, não há caminho mais próspero do que o caminho do amor. Antes de começar, eu quero só dizer que os links para as orações e para a história que eu contarei aqui de Santo Antônio estarão todos na descrição para quem quiser ler, para quem quiser acompanhar enquanto eu falo aqui. Eu vou ler o que eu achei nos sites, porque eu achei bastante interessante e acho que vai agregar bastante aqui para a gente e para o nosso estudo e momento de conexão com Santo Antônio. Para finalizar, só gostaria de fazer uma observação em relação ao Santo Antônio, que além dele ser um santo casamenteiro, eu disse aqui que ele também tem outras facetas que podemos usufruir e agregar aqui no nosso aprendizado, como por exemplo, ele é excelente em relação à proteção dos negócios, então para você principalmente que é empreendedor ou trabalha no comércio, ele é excelente nesse sentido também, e ele de um modo geral protege a área sentimental. Então, não só relacionada ao campo amoroso, mas tudo o que abrange os sentimentos. Então, ele é excelente para trabalhar nesse sentido também. Fica aí a dica. Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martim de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa,
Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, Padre Antônio conhece os freis franciscanos, entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita no Monte Paulo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele, chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras e São Francisco nomeou como primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, mandou-o estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: Ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas, e completou: Estou vendo meu Senhor. Em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Aconteceram tantos milagres após sua morte que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934, foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Então essa foi a história resumida de Santo Antônio, e eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu achei bastante interessantes e que podem agregar inclusive para o nosso aprendizado aqui. Eu acho que o primeiro ponto aqui bastante relevante para a gente comentar e que eu acredito que infelizmente seja muito comum para muitas pessoas, ou felizmente, depende do ponto de vista, que é o fato de Santo Antônio ter batido de frente com seu próprio pai
e ao invés de seguir um caminho que provavelmente seria imposto pelo pai, ele decidiu seguir o seu próprio caminho, realizar o seu sonho. Por que que eu falo depende do ponto de vista, se é infelizmente ou felizmente? Porque se a gente for lidar com isso de uma maneira mais positiva, mais otimista, quando a gente enfrenta os obstáculos para seguir o nosso caminho, isso traz um certo empoderamento, traz uma certeza, uma força que muitas vezes a gente desconhece, não sabe que tem, mas quando chega nessas horas, quando a gente fica de frente com um certo tipo de situação ou contexto que tem um potencial para destruir os nossos sonhos, aí a gente vê que aquela força, ela do nada floresce e a gente consegue ter peito suficiente para dar um passo para frente em direção ao que a gente sonha. E no caso, infelizmente, olhando pelo ponto de vista negativo, é porque nem sempre é muito bom ter esse tipo de conflito, ainda mais com pessoas da família, né? Principalmente se são pessoas que a gente tem uma enorme consideração, um enorme carinho, um amor, muito respeito ali. E aí, de repente, acontece algum conflito de ideias, de visão de mundo, e dependendo de ambas as partes, uma pode ser um pouco até mais agressiva que a outra, né? Ao tentar impor a sua ideia ou ao tentar, de certa forma, impedir por conta de crenças limitantes. E é um conflito que não é muito saudável passar por ele, né? Geralmente traz um certo tipo de desgaste, cansaço mental, emocional, espiritual. Porém, é um aprendizado tanto para quem enfrenta isso, quanto para quem impõe, para quem está do outro lado, que aqui no caso de Santo Antônio foi o pai dele, né? Então ele e o pai. Acredito que ambos amadureceram e cresceram bastante com essa situação. Infelizmente a gente não tem mais informações, né, sobre o que aconteceu com a família dele em si, né, como que eles reagiram diante de tantos milagres pelo fato de Santo Antônio ter seguido o caminho dele, porque é isso que acontece, né, quando a gente decide seguir os nossos sonhos, muitos milagres acontecem, portas inimagináveis se abrem para nós. E as pessoas que antes achavam que era uma péssima ideia e julgavam ser errado, podem aprender muito com isso. Quem escolhe seguir o caminho dos sonhos pode até se tornar uma inspiração para quem antes era contra, sabe? A pessoa, quando ela escolhe seguir o caminho dos seus sonhos, ela não só abre portas para si mesma, como também para quem está próximo e para diversas outras pessoas. Porque uma porta que se abre é uma possibilidade que a gente dá ao universo de mais portas se abrirem também para outras pessoas que buscam encontrar o seu caminho, né? Imagine se Santo Antônio tivesse desistido de seguir os sonhos dele. Quantos enfermos não teriam sido curados? Quantas pessoas não teriam tido a chance de seguirem pelos seus próprios caminhos também, por conta de problemas de saúde, por exemplo? Um exemplo que eu gosto muito de usar é: imaginem se o Sol, se o nosso Sol aqui, essa estrela lindíssima, brilhante, poderosíssima, decide parar de brilhar porque ela se sente inferior a algum tipo de obstáculo, contexto ou pessoa que tente diminuir o brilho dela. O que não seria de nós, né? O que não seria do restante da natureza? Como nós ficaríamos aqui? Nem existiríamos, certo? Então é mais ou menos essa a ideia. Um outro ponto bastante relevante que eu acho importante comentar é o fato de Santo Antônio querer ir por um caminho e de repente algumas imprevisibilidades acontecem e ele é obrigado a dar aquele famoso 2 passos para trás para dar um para frente. Tipo isso, né? A gente é educado, a gente cresce nesse tipo de pensamento de que as imprevisibilidades são ruins, de que se entregar ao fluxo das coisas e abrir mão do controle é algo que expõe muito a vulnerabilidade e isso nos traz fraqueza. Só que isso é uma crença limitante, né? Na verdade, há muito potencial na vulnerabilidade, no fluxo, no fluir, em abrir mão do controle. É quando a gente abre a mão do controle que a gente consegue controlar o incontrolável. Olha que contradição,
mas é muito interessante isso. Tentem aplicar em algum contexto, em alguma situação da vida de vocês, para vocês verem como que é verdade isso, por mais que seja contraditório. Se Santo Antônio não tivesse adoecido, ele não teria conhecido São Francisco de Assis. Os caminhos deles não teriam se cruzado, porque São Francisco foi uma peça muito importante, uma grande porta de entrada para Santo Antônio despertar o seu poder interior e começar a realizar os seus milagres, de fato colocar os seus sonhos em prática, né? Eu acho que o ditado "há males que vem para bem" se encaixa muito aqui. Então, é até interessante a gente tentar aplicar isso para nossa vida pessoal também. Alguns momentos que a gente considera serem de fraqueza, de muita vulnerabilidade, ou que estamos nos sentindo estagnados ou de alguma forma deixados para trás. Na verdade, esses momentos de queda, vamos colocar assim entre aspas, né? É aquele momento em que a gente está sendo preparado para a chegada de algo novo e encerrando o ciclo para iniciar um novo, sabe? Para a gente se alinhar mais a quem viemos ser, a quem nós somos, a quem viemos manifestar aqui nessa vida. Então, é muito interessante quando passamos a olhar os momentos de queda por essa perspectiva, porque a natureza ela é assim, ela não tem os momentos de introspecção dela também, de recaídas, vamos colocar assim. Não é diferente com a gente, porque nós somos a natureza também. Eu sei que não é fácil, porque nós fomos educados a lidar com isso de uma maneira ruim, mas tentem naturalizar os processos de recaída, os momentos de queda, né? Que na verdade são chamados de queda pelo fato da gente ter sido educado e ensinado a ver dessa forma. Mas quando a gente olha pela perspectiva da natureza, não é queda. É um momento de introspecção, de preparo, sabe? Então, tentem olhar e lidar dessa maneira em relação àqueles momentos de decaídas. Porque, na verdade, são momentos de preparo. É aquele momento que a gente precisa de uma pausa para respirar, para o nosso corpo se alinhar, para o nosso espírito se alinhar ao que vem pela frente. E para encerrar, um outro ponto bastante interessante que eu gostaria de comentar é o fato de Santo Antônio ter ficado 15 meses como eremita no Monte Paolo. Então, imaginem quantos trabalhos espirituais, quanta reintegração de sombras e quanta meditação ele não fez, ele não praticou. Então, foram aí muitos meses de cura de processos internos, de cura de traumas, crenças limitantes. Isso é muito poderoso, é muito forte para quem quer ser, para quem quer realizar os seus sonhos. É muito importante que a gente ache um ponto de equilíbrio dentro de nós mesmos para despertar esse poder que viemos aqui, para despertar essa centelha divina que temos no nosso coração, para que isso se expanda e ilumine o mundo, as outras pessoas também, para que os nossos sonhos de fato se concretizem, sabe? É quando nós estamos alinhados em nós mesmos que as coisas fluem como tem que fluir, sabe? O trabalho de autoconhecimento de Santo Antônio durou 15 meses, segundo a história que lemos aqui. Porém, às vezes é um trabalho de uma vida inteira. E é sobre isso. É para isso que viemos, para nos conhecer, para saber quem é a gente dentro desse jogo da dualidade que enfrentamos aqui na Matrix, quem queremos ser, quem nós realmente somos, a par dessas máscaras que a gente veste todos os dias para lidar com o mundo lá fora, certo? Também sobre quem é Deus, sobre quem nós somos em relação a Deus, como funciona essa dinâmica, universo e nós, como é que funciona essa dinâmica entre o nosso eu divino, eu superior, com o nosso eu inferior aqui encarnado, tudo isso. É uma grande escola de autoconhecimento, planeta Terra. Então, aproveitem este momento, aproveitem este agora, para conhecerem o máximo de si mesmos, para desvendarem todos os mistérios acerca de si mesmos e, principalmente, não temam enfrentar o que for necessário para que isso se concretize, porque é só assim que a gente consegue atingir a máxima da prosperidade que o universo tem disponível ilimitadamente para cada um de nós. É uma fonte de abundância transbordando o tempo inteiro. E às vezes a gente se priva de acessar isso por nos acharmos pequenos demais, quando na verdade nós somos tão grandes quanto. É importante que dentro desse processo de enfrentamento
dos obstáculos, dos desafios, que a gente naturalize o medo. É normal termos medo, afinal, estamos aqui no esquecimento, né? Não lembramos de muitas coisas sobre nós mesmos, sobre os nossos poderes adormecidos, mas para eles serem despertados, para a gente resgatar a memória de quem nós somos, é necessário enfrentar. Então é aquele ditado: tá com medo? Mas vai com medo mesmo. É importante ir, não deixe de ir. Naturalize o medo, abrace o medo, mas vá, siga em frente e boa sorte. Eu desejo que cada um de vocês realizem todos os seus sonhos e que vocês recebam muitas bênçãos e muitas alegrias do universo. Daqui em diante, coragem não é sobre não ter medo, é sobre ir com medo mesmo, é sobre seguir o seu coração. Não é um caminho fácil, mas com certeza é o mais gratificante. E se você está aqui, não é por acaso que está ouvindo todas essas palavras. Se ressoar no seu coração, saiba que é isso mesmo, que é um sinal, é uma confirmação da espiritualidade para você. Fique tranquilo, porque você está sendo muitíssimo amparado e protegido e muito guiado para o caminho da sua alma. Então, vá em frente. Dê aquele salto de fé, abra suas asas e voe lindamente. Gratidão! Vamos começar as nossas orações e gostaria de pedir para que procurassem um lugar confortável, de preferência silencioso, e também colocassem fones de ouvido para uma melhor experiência, claro, se quiserem. E, em sequência, só para contextualizarem vocês, a primeira oração é para pedir uma graça, a segunda é um responsório, a terceira é para pedir intercessão diante das tribulações, a quarta é uma oração de Santo Antônio que eu tenho em um panfleto de uma casa espiritual que eu visitei uma vez. Estarei deixando a parte escrita, fixado aqui nos comentários para quem quiser. E a última é para os namorados. Boa oração a todos! Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que nesse momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam e retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem, pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. Santo Antônio reza a missa, Nossa Senhora se põe no altar. Vou pedir a Santo Antônio para seus passos guiar. A ti, Santo Portentoso, vimos tributar louvor,
invoca-te, ó zeloso e constante protetor. O Senhor nos tem enchido de seus verdadeiros bens. Santo Antônio, Pai querido, que poder nos céus não tens? Que poder Deus te concede, fazei o pedido achar, e entre nós sempre intercede, não nos deixeis transviar. Nossa crença está em perigo, ameaçada está a moral. Santo Antônio, grande amigo, entre nós extirpe o mal. Milagrosos são teus passos, admirável teu poder, maravilhas em teus braços quis Jesus descanso ter. Que possa nos dar virtudes com fervor de imitar, Santo Antônio a beatitude faz a todos alcançar. Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digna e alegre, que eu encontre um namorado, uma namorada, que me agrade, seja trabalhador, trabalhadora, virtuoso, virtuosa e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Amém. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui e para quem quiser e sentir no coração de pegar um copo com água, pedir a Santo Antônio para abençoar esta água, fiquem à vontade. E aí, ao beberem, intencionem coisas boas, intencionem bastante fluidez, porque a água, ela é um elemento bastante ligado às nossas emoções, e pelo fato de Santo Antônio ser aquele que nos auxilia em relação ao campo sentimental, e os sentimentos está ligado ao emocional, então é uma ótima combinação. Aproveitem este tempo restante para relaxarem, esvaziarem a mente, para abrirem mão do controle, para abraçar as próprias vulnerabilidades e permitir com que as coisas fluam como tem que fluir.
grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau!